Sente-se à mesa, começando mais um Proposições, e esse bem diferente. Você já viu aí, nós estamos aqui ainda em Santo André, numa cafeteria pertinho de casa. E hoje a gente vai fazer um programa um tanto quanto diferente, mas que há muito tempo eu queria fazer, que é mostrar um pouco de uma viagem curta, mas uma agenda que a gente tem hoje aqui em Arujá. Então daqui a pouco a gente está pregando em Arujá, na Igreja Sal da Terra. E eu sempre quis fazer um conteúdo assim por dois motivos, né? Primeiro, para vocês terem uma ideia de como é dinâmico a ida, a chegada, o tempo que a gente tem com a igreja, a comunhão depois ou antes, a volta para casa. E em segundo lugar, porque às vezes as pessoas pensam que a gente teletransporta, né? Não, a gente está em casa, a gente vai para a igreja e volta para casa. Não, tem toda uma dinâmica, tem toda uma preparação, tem toda uma reflexão. Principalmente a nossa ida é muito importante. Na maioria das vezes quando eu vou terminando de pensar o que a gente vai compartilhar, etc. Então hoje a gente vai compartilhar com vocês essa nossa rotina de uma agenda curta, mas uma agenda muito importante, uma igreja que está começando uma relação assim importante com a nossa vida, com o nosso ministério. Então fica ligado aí e acompanha essa jornada. Valeu! Tá valendo então, hein? É isso aí, gente. Sente-se à mesa. Falei isso. Já falou? Então só é isso. Estamos aqui, caminho de Arujá. Vocês podem ver logo aqui, ó. 48 minutinhos, 58 km. Tempo bom pra gente poder sentar e conversar. Aí tava pensando pra partilhar dessa mesa aí com vocês. A gente ter uma conversa, vocês conhecerem um pouquinho mais do Dani, do coração do Dani. Esse homem. Agenda, história. Então, tem história pra contar. Tá doido. Alegria tá aqui, Dani. Vamos falar Na viagemzinha. É legal, né? Tá na estrada, assim, né? Apesar que a de hoje, graças a Deus, é bem curta, né? Mas é interessante a gente falar um pouco disso, assim. Contar um pouco das histórias. Aí você vai perguntando aí, vou conversando aqui. Vou até baixar um pouquinho. Mas o negócio é... que eu acho que o que eu mais te conheci foi no carro, assim. Que a gente teve mais tempo de conversar, sentar. Sim. É uma benção mesmo. É uma boa pergunta. Se eu prefiro viajar de carro ou de avião? Avião. Depende da quilometragem. Você já falou isso? Carro, né? Já falou isso daí? Até Depende da quilometragem. quilômetros, 800, assim, eu gosto de ir Não, de carro. loucura, tá doido. Depende também do lugar, né? Às vezes 800 quilômetros fugindo muito dos lugares que eu conheço mais. Aí eu não gosto tanto. Agora, Goiânia... E eu gosto de ir de carro justamente porque no avião, geralmente eu não converso, mesmo quando a gente viaja junto com alguém, Tem um barulho. sempre tem alguém do lado, assim, eu tento não conversar muito, assim. Agora no carro, cara, eu não durmo, então Sim. é daqui lá, estrada. Então sempre quando a gente viaja com alguém, a gente percebe o quanto que a relação avança, né? Sim. Às vezes na igreja a gente tem 1 hora por domingo ali, ó, e ainda repartir com várias pessoas, né? Quando a gente viaja junto, cara, agora a gente foi em Recife, agora estamos indo aqui, então avança muito na relação, né? Sim. A gente consegue... E o lance do avião, pelo menos eu não consigo entrar no avião e ficar acordado. Eu prefiro ir dormindo porque eu não sou muito chegado na altura. Eu já não consigo dormir, cara. Nem viagem internacional, quem viaja comigo sofre um pouco porque... Tem que conversar. Tô conversando daqui lá, falo, amigão, quer dormir, troca de poltrona, velho. Eu vim aqui Troca o assento. pra conversar. Gostoso. O negócio que eu acho legal se falar, que acho que já faz um tempinho, mas há quanto tempo já que você tem feito essas estradas? Quando que começou? Cara, começou... Até o Proposições tem a ver com isso, que foi quando a gente completou 20 anos, né, de estrada. Então, a gente vai fazer 22 anos, né? Caramba. 2004. Não. 2000 e... Eita, caramba. 2005. Então 21 anos. A primeira foi em 2005. 2000. Caramba, agora me pegou, hein? Depois na edição eu ponho a data certinha, você pesquisa e me fala. 2006.
5, não, certo. 2005? 2004, falei errado. Vamos lá. Então começou com 2005. Proposições começou por causa que eu faria 20 anos da oração que eu fiz lá dia 23 de fevereiro de 2004. Aí eu comecei Proposições em fevereiro de 2024. Então agora tá certo. Então 20 anos de viagem agora. Em julho eu completei 20 anos. Caramba. É tempo, hein? É tempo, velho. Mas como que foi? Tipo assim, alguém te chamou? Como que foi a primeira? A primeira viagem, assim, que eu conto, né? Que eu fui mesmo e tal. Foi uma viagem missionária, daquela típica de igreja, assim, né? Lotar um ônibus e ir, né? Eu já tinha me apresentado para o conselho da igreja. Já tinha na mente que eu viveria no ministério naquela época. Ou se era pastor ou se era outra coisa. Não tinha tanto essa coisa do ministério integral e como se tem hoje, né? Sim. É diferente os conceitos, né? Então eu já sabia que eu ia e o pastor de jovens lá da minha igreja conhecia esse pessoal da Asas do Socorro, que é lá em Anápolis, Goiânia, lá, né? Perto de Goiânia. E aí fomos pro Vale do Jequitinhonha, cara. Foi uma viagem Onde que fica incrível. Esse Foi... Vale do Jequitinhonha divisa com Minas e Bahia. Só que na ida a gente passou por Limeira. Tempo certinho, cara. Foi uma viagem de 36, 37 horas de ônibus. A gente saiu na sexta-feira à tarde e chegamos na igreja no domingo pela manhã. Eu tava no louvor já quando a gente chegou. Foi muito louco. E eu sem dormir, né? E o povo tudo dormindo e eu querendo conversar com todo mundo. Fui conversando. Quantos anos você tinha? Te lembra? 18 anos. Caramba. 18 para 19. E quantas pessoas estavam com você nessa viagem? Foi um ônibus cheio, devia ter 40 pessoas. Era um ônibus, não era aqueles... Era um ônibus normal, foi uns micro-ônibus, não. Sim. Ônibus normal, a gente saiu da minha igreja talvez com uns 20, que é São José do Rio Preto. Paramos em Limeira, na Presbiteriana Central de Limeira. E de lá a gente encheu o ônibus e seguimos. Aí passamos por Belo Horizonte, eu lembro que quando eu passei por Belo Horizonte estava todo mundo dormindo. Eu estava acordado quase o sol nascendo assim em Belo Horizonte, foi bem bonita a cena assim. Aí fiquei lembrando, Belo Horizonte, Diante do Trono, aquela coisa daquela época era muito estourado, Diante do Trono, né? E pronto, aí fomos pro Vale do Jequitinhonha. Paramos na cidade de Salinas, capital da cachaça, lá daquela região. Famosa Salinas. Entendi. Famosa. Entendi. E de lá a gente ficava hospedado na igreja. E dessa igreja a gente todo dia de manhã pegava um ônibus pequeno, uma van, e ia para vilarejos, 1 hora de lá, 2 horas, não lembro direito assim, os nomes, porque eram vilarejos mesmo. As pessoas levavam a gente de manhã, era muito louco, cara. Deixava a gente lá e buscava só à noite. A gente tinha que fazer BF, tinha que fazer acontecer, mas não tinha ninguém avisado. Tipo, chega na cidade, procura. O que a gente fazia? Cara, deixa a gente numa escola. Chegava na cidade, parava numa escola, sempre tinha uma escola, uma igreja, prefeitura, ou pelo menos o líder ali do município ali. Eu ia lá com outros irmãos, a gente é um grupo missionário, vamos fazer uma agenda com as crianças, aí fazia uma IBF durante o dia, passava nas casas e convidava as pessoas para passar um filme de Jesus. Não era a Paixão de Cristo, sim. Eram aqueles rolos assim, montava toda aquela estrutura, aí às vezes tinha um louvor e tal, era desse jeito, aí ficava 10 dias, 15 dias. Mas era bem recebido pela galera, assim, pelas escolas? Muito bem recebido. Isso é da hora. Muito bem recebido. Às vezes, tipo assim, pelo menos, eu, por não saber, não ter essa bagagem, não ter crescido nesses movimentos assim de viagem e tudo mais, eu sempre acho que nunca vai ser bem ser recebido. Tipo, eu não ter essa coragem de ir pra cima. É que às vezes a gente pensa isso porque a gente tá olhando daqui, né? De São Paulo e tal. Cara, é o contrário, chega num sertão, um monte de gente, com equipamento, com ônibus, com câmera. Acaba que as pessoas desses vilarejos assim, recebeu a gente bem até demais. Eu lembro de pessoas darem pra gente assim, literalmente só o que tinha pra comer no dia, assim, uma extrema pobreza, assim. Essa minha viagem foi a viagem que eu mais tive contato com a pobreza, assim. Eu nunca mais tive em um lugar de frente com uma miséria como
dessa viagem? Dessa primeira viagem. Já foi logo Pra começar bem. Pra começar a vida assim, apanhando feio mesmo, né? É isso. E foi a primeira, né? Primeira. Você falou. Primeira. Nessa distância aí da cultura que você falou que te impactou muito, pensando na igreja local e nessa viagem missionária, você tá indo pra esse lugar que de extrema pobreza, igual você falou. O que você acha que te impactou, mexeu com você a ponto de ser... Que mexeu assim, você voltou de lá pensando nessa transformação que você teve, por ter conhecido uma outra cultura, né? Falando de mim, né? Não do todo, assim, mas eu vinha de uma igreja, pessoas classe média alta, muito recurso, a igreja, muito recurso financeiro, sempre convidando as pessoas. Então, a igreja recebia todos esses pastores presbiterianos famosos, assim, Sim. Tinha contato com eles, né? O Hernandes, Nicodemos, Ronaldo Lidório, pessoal da CEPAL, tudo ia lá na minha igreja. Então, meu pai era muito envolvido, então estava sempre sentado assim, perto desses caras. Então essa era mais ou menos a minha concepção de pastor, de ministério, né? Lá eu me lembro de um pastor, só que infelizmente esqueci o nome dele, que me impactou muito pela simplicidade dele, pelo amor dele, pelas pessoas ali. E então eu voltei com um novo conceito. Não que o meu pastor não fosse simples, não é isso. É que eu nunca tinha visto alguém tão simples, com tão poucas coisas na mão, com um lugar tão simples, sem era tudo recurso, simples, né? Tudo simples, cara. Não tinha microfone, Sim. Sabe aquela coisa que vai doado da igreja, que doou, que chegava lá já assim, o pó. E eu me lembro de sentar com ele e ele não reclamava, cara. Ele só agradecia, agradecia. É diferente, né? Então eu sigo com ele na minha mente. Depois eu soube que ele morreu, morreu de câncer. Mas eu lembro da nossa conversa, ele tava de chapéu e a gente conversando sobre o ministério, sobre a vida. Então isso me impactou bastante mesmo, assim. Da hora. Que mais? Não, mas esse lance é da hora, não sabia disso daí não. Aí, ó, como Muito, importante. muito. A estrada Não, mas o lance da simplicidade é diferente. Porque acaba que a gente... É o que você falou, né? O seu pastor era simples, mas é que é simples em tudo. E Então, ainda era grato. Justo. E se você vê a estrutura da DOCA hoje, muitas pessoas acham que a gente inventou alguma coisa. Cara, tem aquele cara, o Murilo Gun, né? Ele não é crente nada, mas assim, ele tem uma palestra sobre essa ideia de que ninguém inventa nada, todo mundo tá sempre copiando alguém, né? Nem a roda foi inventada porque um coco caiu, rolou, ele fala, muito Pode engraçado. crer. Gênio. Então ninguém inventa, mano. Ninguém inventa do nada, do zero. Você é fruto do seu meio e dos lugares que você passou, né? E comigo é a mesma coisa. Então assim, quando a gente tem hoje uma estrutura minimamente simples, o que é ser simples? Não é estar no lugar da pobreza, não é isso. Ser simples é ter uma estrutura de uma dinâmica fácil, uma operacionalidade fácil, aquilo qualquer um pode fazer, pode tocar e etc. Então, uma das pessoas que eu carrego na minha mente, simplicidade, de estrutura simples e funcional, porque aquela estrutura era simples em termos financeiros, mas ele era muito funcional. Então, entre aspas, ela era um simples, extremamente sofisticado, porque ela operava, entendeu? Então, tem isso também da DOCA, né? Na nossa construção ao longo dos anos, né? Eu sempre estou pensando em algo que funciona, que é simples, que você não precisa de um manual. Aperta aqui, não é pilotar um avião. Entendi. Como muita gente coloca a igreja como um avião e você tem que ser um piloto, etc. Tem que saber operar, né? Não. Então essa viagem me deu... Justo. E foi bom porque foi a primeira. Então, a largada eu já tenho contato com pessoas muito simples, muito singelas de coração, que amam Jesus e etc. Pensa. Uma coisa que eu queria perguntar é que desde que eu te conheci, você sempre teve esse esforço assim, pessoal, de estar indo viajar, estar se esforçando de estar com outros irmãos de outras igrejas, sempre falando sobre a unidade. E a pergunta é, quando que entrou, né? Quando foi esse momento que virou essa chavinha? Porque esse é um problema de muitas pessoas, de várias igrejas, até mesmo às vezes meu, assim,
de entender que a unidade da igreja vai além da minha própria igreja, né? Do meu próprio templo. Sim. Quando que foi que você virou essa chavinha de entender que você precisava ir para esses lugares para se esforçar na relação de manter a unidade de um corpo além da sua própria igreja? Sim. Cara, de novo, né? A gente não inventa nada, né? Sim. Eu falo que Deus foi muito generoso com a minha história. Porque minha mãe vem de berço metodista. De berço não, né? Minha mãe se converte na metodista. Meu pai presbiteriano. E quando eles casam, eles vão para a comunidade. Uma história longa, mas a metodista acabou se dividindo com o avivamento lá das novas comunidades. Essa coisa da igreja simples, tal. Uhum. Não chamava igreja, chamava comunidade. Todas essas coisas. E meus pais, então, foram congregar nessa comunidade, que nasce aí do Asaf, Ademar de Campos, essa galera. Sim. Então, aí a comunidade tinha um dos seus pontos, era a unidade da igreja. A vida simples, comunitária, mas a unidade da igreja. Quando eu tenho 11 para 12 anos, outras coisas lá na igreja, meu pai volta para a presbiteriana, que meu tio era o pastor, aí meu tio saiu, veio o pastor Watterson, que foi o pastor que me discipulou, me ajudou em tudo ali. Uhum. E eu vim para a presbiteriana. E o Watterson, embora a presbiteriana, entre aspas, não seja uma igreja que se envolva tanto com questões assim da unidade, é uma boa igreja, mas mais focada, entre aspas, nela mesma, assim, né? O Watterson era um cara diferente. Ele era, não é, né? Tá vivo, um grande homem, um grande amigo. Ele se envolvia muito com a CEPAL, que a CEPAL é ainda, mas na época era um mega ministério no Brasil que tinha um evento por ano, que era o encontro da CEPAL, que veio já. Todos esses caras famosos já vieram na CEPAL, né? Uhum. Até o John Stott já veio na CEPAL, o Tim Keller já veio na CEPAL, etc. Então o Watterson, ele ia muito na CEPAL, e a CEPAL não era um ministério de uma denominação só. Pronto, então tá vendo, né? Sim. Então eu já venho no chip da minha identidade mesmo ministerial, eu já venho com isso instalado em mim, né? Na minha Várias configuração. Sim. Só que aí eu começo a perceber que o ministério local e denominacional, isso não é nenhuma crítica, né? Eu tô livre de crítica, gente. Isso aqui é só uma partilha do nosso coração, né? Mas isso é mais que normal. Se você serve a uma denominação, você acaba se envolvendo com uma agenda da denominação. Sim. Isso é normal. E eu acabei também fazendo isso. Mas aí em 2006, eu conheço o Ministério Jovens da Verdade, que era já também, Uhum. onde a gente está indo aqui. E eu começo a viajar em 2009 com o JV na Estrada. E o JV na Estrada, o Ministério Interdenominacional, e me colocou nessa rota da igreja brasileira, assim. Então a gente ia numa bola de neve, depois numa quadrangular, numa presbiteriana, numa batista conservadora, depois numa batista pentecostal, Brasil para Cristo, que tem muito nessa região onde a gente vai aqui. Então aí eu fui percebendo que a unidade não era só um tema assim, sobre o qual muitos estudam e falam. A unidade, ela é uma unidade do espírito, e que é uma beleza. Há muitos escândalos, né? Mas há muita beleza na diversidade. Sim. Então aí eu comecei a gerar uma agenda intencional de unidade, aproveitando que essa era a minha genética. Eu fui formado para isso, né? Sim. Eu sou fruto dessa reflexão da unidade. E aí eu vou e caio depois do Ministério Sal da Terra, que tem como carta de princípios, assim, o texto fundamental do ministério é a Bíblia, lógico, mas o texto, assim, o regimento do nosso ministério é Efésios 4, que é a unidade. Sim. Então, por sinal, a minha segunda pregação da vida foi sobre a unidade da igreja. A minha primeira foi sobre evangelismo, Marcos 16:15, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Começar. Essa foi a primeira. Com a padrão. Padrão não. E a segunda já foi sobre unidade, mas eu falei a partir de 1 Coríntios 12, olha que coisa. Então é isso. E aí eu comecei a fazer uma agenda intencional, a perceber que os muros
precisavam ser mais baixos, né? A gente precisava criar pontes de diálogo com as pessoas, pelo menos ouvir as pessoas. Há muitas coisas que são elementares na fé cristã, né? Então tem coisas que são heresia mesmo, são inegociáveis. Então a palavra de Deus, Jesus Cristo, o sacrifício, a trindade, o Espírito. Fundamento, né? Fundamento. É Bíblia. Pronto. É Bíblia, a igreja, tá, fundamento. Mas tem muita coisa, cara, que são só frutos da nossa tradição, da nossa denominação. É mais cultural, pessoal, né? Cultural. Tipo, é sociocultural, do ambiente que você está inserido, do que a própria Bíblia. Não, né? e aí, falando da unidade, eu já tinha isso, vamos dizer assim, meus olhos abertos, né, para esse negócio. Eu já tinha percebido que a igreja não era a minha denominação. Perfeito. Já era uma coisa, eu Além, já estava, entre aspas, na frente de muita gente nessa perspectiva. Eu já Sim. tinha vivido experiências que são genuínas, que eu não sei explicar, não fecham na minha reflexão, mas eu vi. Você provou, né? Eu vi, tava lá na minha frente, entendeu? Sim. Pronto. Aí quando Deus abriu a porta das relações internacionais na minha vida, aí, mano, Acabou. aí acabou. Sim. Aí as barreiras aquilo que sobrou, que ainda é um diálogo cultural, por causa do Brasil, entre aspas, o arroz e o feijão, aquela coisa que tem quase todos os estados, tem coisas que tem todas as denominações. Então no Brasil, tatuagem, bebida alcoólica, então assim, tem muitas coisas que, independente do que se crê, as pessoas concordam sobre aquilo, entendeu? Porque né? além do espaço, né? Tipo, Brasil. Brasil. Brasil pensa assim. Embora o Brasil seja um país Diversificado. multicultural, Sim. né? Com dimensões continentais, tem coisas em comum. Sim. Quando eu vou pra fora, na verdade, primeiro quando eu tenho meu contato com as colônias no Brasil, colônias alemãs, dos irmãos menonitas, aquilo já foi uma coisa assim. Eu num lugar onde as pessoas só falavam alemão, mal falo inglês, né? Uhum. E uma cultura regendo aquilo, cara. As pessoas não é que é uma verdade absoluta, mas no senso comum até as pessoas casam-se entre si, assim, aquela coisa, manter a colônia, manter a cultura. É comum entre eles. É comum, só falam o alemão em casa, não querem perder a língua, e eu tô aqui assim, Beleza. achando bom, Sim. não tô falando mal não. Mas eu vi, aí eu falei, caramba, cara, que loucura isso aqui. Aí depois, Uruguai ali, vivi lá na divisa lá com os irmãos Aceguá, lá com os menonitas, e aí foi, né, os Estados Unidos, a Europa, e aí eu vi que, realmente, a unidade, ela é um dos pontos principais da minha vida, né? E Deus continua até hoje abrindo meus olhos para o que de fato é essencial, elementar na fé cristã, no evangelho. Amém. E cada vez mais eu descubro que muita coisa que a gente vive é cultura. É mais cultura é que muito mais cultura. É o desafio de Pedro, assim. Sim. É sentar com Cornélio, é o desafio de perceber que o evangelho não está em nossa posse. É uma grande conversa, assim, mas eu pude ver de pessoas de diferentes culturas e diferentes denominações, muita coisa linda, e perceber que aquilo que muitas coisas que eu achava que eram pontos assim que sustentavam a minha fé era só meu estilo de vida, não tinha nada a ver com a palavra de Deus, com o evangelho. Era só porque eu nasci naquele lugar, fui criado assim, ensinaram dessa forma, me ensinaram assim, e de repente eu tô frente mas é isso, né? Que é ser ensinado desse jeito. Então culturalmente o cristão é isso, é desse jeito. Então, só querendo pode ou não, assim. então querendo ou não, a gente mistura o evangelho com o que a gente acredita, né? No meio que a gente foi inserido. Mas amém. Então não teve um momento assim, foi uma construção, você diria? Eu acho que, como um bom calvinista nesse sentido, né? Eu acho que Deus pensou o meu ministério assim. Porque não faz sentido, cara. Eu passar por todos os lugares onde eu passei e as portas que Deus abriu pra mim, porque
aquela coisa, né, cara? Tem muita coisa que é fruto do seu trabalho. Sim. As coisas acontecem porque você trabalhou, você conquistou. Mas tem muita coisa na minha vida, quase todas elas, é fruto da graça inexplicável, velho. Deus só quis que fosse assim. Então eu sempre pensei, eu sempre fui um cara de fazer perguntas, né? Então dentro da denominação eu já era tido como alguém que, Daniel, você faz pergunta demais. Ontem eu até tava lembrando disso. Eu sentei com a Lucila, ela tá viva ainda, mas o Enos já faleceu, né? O Enos era um pastor presbiteriano muito conhecido, e era um cara da unidade da igreja, assim. E ele gostava muito de mim, gostava muito dele, ele já era bem mais velho que eu, né? Uhum. Uma das primeiras vezes que eu fui na casa deles, primeira ou segunda vez, a Lucila, a esposa dele, olhou pra mim e falou assim: Daniel, eu te admiro, tal, você fala com paixão, mas vou te falar uma coisa. Ela falou: o que foi? Você não vai ficar na denominação. Ela falou assim pra mim, outras coisas lá, mas falou assim: você é um cara do mundo, assim, sua mente não tem fronteiras. Eu lembro que ela falou isso, assim, você não consegue ter fronteiras, né? E vai ao encontro do que o meu pastor falou de mim lá quando eu fui pro seminário, né? Que quando ele olhava pra mim, ele lembrava de um Mustang, né? Sim. Que era um cavalo indomável. Né? Então, tipo assim, essa coisa do indomável. Hoje eu sou mais dócil, né? Mas eu fui domado pelo espírito, mas o meu espírito, a minha forma de ver o mundo ainda é livre, transgressor, no igual... sentido positivo da palavra, né? Sim. Alguém que vai falar, não, e ali? Não, mas pode... Não se limita, né? Quebra aqui, constrói ali. É o lance daquela pregação que você trouxe uma vez do deserto, né? Deus pôs a gente num deserto de forma intencional, porque no deserto não tem fronteiras. Não tem fronteiras. Não tem defesas, é um lugar onde a gente é movimentado pelo Espírito. Sim. A gente não tem senso de direção. Nosso senso de direção é a nuvem que ele deixou lá pra gente e o sol. Sim. O povo, para conquistar a terra, precisava ter essa experiência, né? É isso. De olhar para o horizonte, né? Tanto que várias vezes na Bíblia é assim que Deus faz, né? Para Abraão, olha para as estrelas. Uhum. Deus abre, vai além, não fica aqui do que você tá vendo. Abre o leque. Então, voltando tudo lá, era sempre isso. Então Deus foi muito generoso, ele abriu muitas portas, ele me colocou nesse lugar, ele me deu a graça apesar, que é uma coisa bem estranha, né? Que eu não sou um cara simpático, e eu sei disso, eu luto contra isso, sim. Chegar, cumprimentar as pessoas e tal. Mas ao mesmo tempo, eu acabo criando raízes em alguns lugares, assim, e mantendo amizades, vínculos por muitos anos, assim. Sim. Então, por onde a gente passa, há uma chance de a gente criar raízes ali e abrir portas para aquilo, e tudo em nome da unidade. Então, como hoje eu não defendo uma denominação, então eu acabo que eu não sou ameaça para ninguém. Justo, faz sentido. Então, eu não sou ameaça para o presbiteriano, nem para o batista, nem para o metodista. Talvez então, só para os mais só quadradão, né? Muito... Aí não é nem ameaça, né? Tipo assim, aí, não tem nem... É isso aí. Então hoje eu não... Daniel, legal, tipo assim, eu vou lá, prego, não vou tocar em assuntos, provavelmente não vou tocar em assuntos doutrinários, e vou trazendo isso para a igreja. Sim, pensa. Papo bom, teológico, mas vamos aproveitar essa estradinha pra gente dar umas risadinhas? Patrocina nós, nossa. Aqui, ó, vem cá. Esse é o light. Tá, desculpa. Aí, ó. Eu ia falar de Portugal, que a gente estava conversando hoje mais cedo, mas eu queria saber de uma história assim. Portugal. Tem momentos, né? A gente conversou de Portugal hoje, se quiser você pode falar. Mas eu queria que você falasse queria trazer algumas emoções, assim. Você lembrasse de uma história, a que deu mais perrengue, a que deu um problemão assim que você lembra, tipo, talvez o pior. Perrengue, velho. Cara, por incrível que pareça, eu não guardo muito. Não sou tão bom, não guardo as coisas ruins. Mas é que eu jogo no mar de esquecimento. Mas coisa que. Mas já passei muito perrengue de essa que eu fui pra fronteira do Uruguai.
Eu cheguei numa rodoviária, era 4 horas da manhã, tava muito frio, foi no inverno, mas assim, absurdo, cara, sem medo de errar. Devia estar ali, cara, -3, -5, assim, tava Insano. muito frio. E era a primeira vez assim que você tinha desse frio assim? Acho que não, enfrentado frio desse? Já tinha vivido nos Estados Unidos lá. Mas você não tava esperando? Não tava esperando que fosse tão frio e não tava esperando que ninguém ia me buscar, né? Eu esperava que tivesse alguém lá, né? Entendi. Quando Achei que ia ser bem recebido pelo na rodoviária, não tinha ninguém. Quanto eu tempo? ligava pra pessoa, era 4 horas da manhã, 5 horas. Não, mas quanto tempo você ficou lá? Não, umas 2 horas. Tá doido. Aí o cara ligava, o cara não atendia. No fim, não foi um erro do cara, foi um ônibus que não fez uma parada, ou foi mais rápido. Entendi. Eu cheguei antes do previsto. Só que, cara, era uma rodoviária muito pequena, assim, 5, 6 lugares pra parar o ônibus, assim. Não tinha nenhuma pessoa e nada aberto, velho. Nossa. O ônibus me deixou foi embora. E foi embora. Só tinha você Só tinha eu. Não, só desceu, você desceu. Não, desceu mais umas pessoas lá. Mas tava alguém esperando umas pessoas. Meu Aí Daniel. Cara, eu peguei minha mala assim e parei, cara. E falei, cara, o que eu vou fazer, velho? Olhei um breu, assim, uma cidade pequena. E fiquei esperando. Aí deu umas 5 horas da manhã, uma farmácia foi abrindo assim. Uhum. Uma pessoa entrou, eu fui lá, bati na porta. Falei, cara, posso entrar? Falei, não abriu. Falei, não, eu sei que não abriu. Eu só preciso sair do frio. Eu só quero, mano, sair daqui, a pessoa vai me buscar. Aí ela deixou eu entrar. Justo. E foi um bom perrengue, assim, o que é mais? Perrengue. Uma vez vai trazer mais? Uma viagem longe e eu cheguei num lugar lá pra ficar 7 dias. Aí eu cheguei no lugar que o cara falou assim pra mim, você trouxe lençol? Toalha, travesseiro? Aí eu, cara, eu tinha ido de avião, né? Tinha ido sozinho. A gente não leva travesseiro nos lugares. Não tem como, é uma mala só pra roupa de cama, se fosse pensar. Nem, não, você não leva. Cara, você convidou alguém, você pelo menos a roupa de cama, você, né? Travesseirinho. Aí eu, cara, por Deus, eu tinha levado uma toalha. Que foi meu travesseiro, minha toalha, por 6 dias. Eu fiquei 7 dias ali, 6 noites naquele lugar. Então eu me enxugava com a toalha, dobrava a toalha, botava aqui e ficava pensando assim, caramba, velho. Como que eu vim parar aqui? A hora que acabou esse evento, o pastor veio, me deu um envelope, assim, tava cheio de moeda, cheio de nota pequena. Naquela época tinha nota de R$1. R$1, R$2, sei lá. Aí eu, caramba, velho, porque o cara me deu tanta nota assim, em vez de dar uma ou duas só, né? Sim. Aí ele falou assim, tá tudo certo aí, já descontei a cantina e tal. Ele tinha descontado, não tipo, eu peguei uma coca, peguei um sonho de valsa lá. Eu falei, caramba, velho, medíocre. O cara descontou a coxinha, descontou a coxinha do preletor lá. E não te deu um travesseiro. Não me deu travesseiro, não me deu lençol. Não me deu nada, velho. E era um lugar muito quente. Sim, aí é o colchão era aqueles com plástico azul, colava nas minhas costas aqui. Meu, foi um tratamento, assim. Já tá, deve ter tido outro, assim. No lugar que eu vou, eu não gosto da comida. Ah, não, mas é que esse foi bem específico, assim. De não me buscar, de não... isso tem vários. De não tratar bem, isso aí tem vários. E de história, assim, de momentos que você viveu na estrada, nessas igrejas diferentes, que você viveu um momento feliz, assim, uma parada... Não, eu ia falar que você não viveu na igreja local, mas você pode ter vivido também, mas algo que foi muito diferente, impactante, de forma positiva, que te trouxe uma alegria do reino, assim, um negócio do céu, te tocou o coração. Nossa, velho, eu vi tantas alegrias na estrada, assim. Nossa. Eu já vivi, não, assim, uma que esse dia, eu não sou muito assim eu não sou muito movido a uma coisa específica, assim. Sim. Mas eu acho que o que mais me impactou sempre na estrada, lembrei. Uma que me impactou, é sempre mais com liderança, assim, meu ministério é mais com líder mesmo, né? Eu fui pregar numa igreja metodista, e eu tenho amizade com esse pastor até hoje. Não vou falar só o nome dele, porque eu não pedi pra ele antes.
Mas ele sabe, que se ele estiver assistindo, ele sabe. Ele tá. O arroba dele tá no... Fiz lá, preguei, fiquei um final de semana com eles. Eles estavam vivendo um momento muito difícil lá na igreja. Eu não sabia de tudo. E eu sou essa beça, né? Meio pentecostal nesse aspecto que eu falo mesmo, né? Sim. E aí eu falei lá, cara, quando acabou o culto, no último dia, acho que era no domingo à noite, ele me chamou na sala dele lá, aí ele me abraçou, começou a chorar, velho, chorar. Eu era bem mais novo, assim, isso faz bem mais de 10 anos. E ele chorava. Eu falava, caramba, velho, eu tava chorando tanto. Aí ele meio que falou que tava muito difícil, que ele tava meio que pensando em desistir do ministério. Aí foi um monte de coisa lá. Ele falou que a nossa vida lá revigorou e a gente tem amizade até hoje, tá no ministério, tá firme, assim, de honra. Não foi a pergunta que você fez, assim, mas talvez o dia que eu senti mais honra, assim, embora eu não ligue tanto para essas questões numéricas, assim, mas foi quando eu fui falar na CEPAL. Acho que foi 2016. A Sara ia nascer. Então eu tinha 29 anos. E meu pai ia na CEPAL. Até lá em casa esses dias eu tava vendo as fotos do meu pai com os preletores da CEPAL. E eu cresci ouvindo esses caras, né? Por causa da igreja, já falei disso, né? Sim. Aí do nada, cara, aconteceu uma agenda. Os caras me chamaram pra falar. Eu fui falar. E quando eu fui falar, o Jaziel aqui do Jovens da Verdade, né? O Jaziel, ele é da CEPAL, sei lá, uns 40 anos já. Quanto tempo você tem a CEPAL, sabe dizer? CEPAL tem mais 50. Tem história, então? Tem história. Da hora. Porque nesse evento, eu acho que era o número 46, e era um por... Certo. O Jaziel tava lá, ele me abraçou, aí ele começou a chorar, assim, né? O Jaziel chora bastante. Aí ele chorou, aí ele falou assim pra gente, né? Eu sempre tive o sonho de pregar na CEPAL. E hoje Deus tá realizando o meu sonho, porque você tá aqui pregando na CEPAL. Então, tipo assim, ele não pregou na CEPAL. Sim. Mas eu tava lá e era um lugar que abençoou muito minha igreja local. Então eu ligo muito pra essas coisas, velho. Tipo, não ligo pro número, nesse aspecto, que é gostoso, você, cheguei ali, é legal. Muitos pastores, foi uma bênção, eu gosto disso também. Mas mais pela honra de... A memória em si, né? A memória, eu sou um cara da honra, da memória. Você me ensinou isso daí. Uma vez isso é muito sério pra mim. Você falou pra mim, é legal demais você tá fazendo isso, mas mais feliz ainda vai ser quando você vê sua filha fazendo isso. Pronto. Que é isso. É isso, cara. Tipo assim, e é real, tipo assim, é sincero, é prático de entender. Não, quando eu fui na CEPAL, eu tava chegando a hora de eu falar, aí vem aquela galera, faz aquele tanto de... aquela coisa de... movimento. Sim. E instrução, faz isso, faz aquilo, cuidado. Eu era o primeiro jovem a falar, então era uma pressãozinha assim. Sim. Cara, você sabe que você vai falar aqui, vai repercutir, aquela coisa assim, toma cuidado. Tá? Querendo ou não, pelo que eu tô entendendo, CEPAL é absurdo de grande, assim. Hoje já não tem mais esse evento. Certo. Mas tem outros eventos e outras coisas, uma frente missionária, né? Entendi. Muito ligado à aliança evangélica hoje. Enfim, então foi uma coisa de honra de eu falar assim, caramba, velho, eu tô num lugar que meus pais vinham, que meus pastores vinham, que o Jaziel sempre participou, sempre sonhou. Eu preguei no sanduíche do Hernandes. Legal. Do Hernandes e do Carlinhos Queiroz, aqui. Pra começar bem. Então, o Carlinhos aquele que você fez na estrada com ele. Eu lembro. Então, eu preguei no sanduíche deles. Foi o Carlinhos, eu e o Hernandes. E tava nesse evento o Ronaldo Lidório, que eu gosto muito, outros pastores, Paulo Júnior. E aí eu sentei com os caras na mesa, que é pulseirinha colorida lá, né? Aí eu sentei com eles na mesa e eu falei assim pro Hernandes e pro Lidório, né? Cara, não tô chamando vocês de velho não, mas assim, eu cresci a vida inteira ouvindo vocês. Eu sei reproduzir as falas do Hernandes, sabe? E aí eles,
Mas tava falando da cadência do Hernandes, que você Então, não tava chamando ele de velho. Falei, cara, não tô chamando vocês de velho não, mas eu cresci ouvindo vocês. Sim. Aí eu falei bem pro Hernandes assim, você foi na minha igreja, e eu ouvi algo de você e tal. Ele falou, eu falei, palavra, ele tinha uma frase, falava assim, só se levanta diante dos homens quem primeiro se prostrou diante de Deus. Aí, ó, poderoso. Não, e eu Poderoso. anotava tudo, Aham. cara. E eu falei, cara, tô aqui com vocês almoçando, né? E eles, Ronaldo, ele tem o telefone, de vez em quando manda uma mensagem, até o do Hernandes. Aí, tá, aquele livro do Fruto do Espírito, ele que ia fazer o prefácio, mas Sim. ele tava sem tempo e tal. Entendi. Mas enfim, então você não é por estar na mesa com esses caras no sentido do glamour em si, Sim. mas em reconhecendo a importância da vida deles para o cenário Sim. do movimento É que a questão gente da faz honra. parte. Sim. É a honra, assim, de falar, cara, eu tô junto com esses caras. Não, e fora também a ideia que a gente tava falando há um tempinho atrás da unidade. Sim. Porque são pessoas de várias denominações, de várias culturas. E mesmo conversa. tem uma o voz. Hernandes é Sim. presbiteriano, mas Sentam ele, na mesa. ele senta na mesa de todo mundo. É isso. Ele é até muito criticado por isso, né? Então, Sim. assim, foi isso, foi uma grande honra, Alegria, muitas honra. alegrias vividas aí no... Bom, não sei se a gente vai continuar o papo, porque a gente tá chegando em 15 minutinhos. Não, mas fala aí. Mas Se agora- ninguém assistir, eu vou assistir depois. Eu vou guardar. Esse Eu é gravo, eu o gravo. Memórias na Estrada. Mas o constrangedor. A gente falou de um perrengue, a gente falou da felicidade, passamos por honra. É um constrangedor assim. Porque isso é mais pessoal pra mim. Por quê? Porque tô começando, fui convidado pra pregar assim. Você vai ver, E eu, né? e eu sei que eu vou ser constrangido em algum momento. Que eu vou falar uma besteira. Será? Talvez não no púlpito, mas ali na mesa com o pessoal que eu vou estar O sozinho. momento constrangedor que eu fiz algo errado constrangedor ou que fizeram comigo? Os dois, então. Tipo assim, como jovem pregador, de falar alguma besteira ou de, não sei, não precisa ser no púlpito especificamente, mas estava lá no ambiente com a galera e você fez ou falou alguma coisa que foi meio constrangedor pro ambiente que você estava inserido? Ou Eu já falei coisas culturais, né? Sim. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o costume de falar uma batida forte. Eu tava contando de quando tinha aquela semana tinha um batido no meu carro, o Carol tava dirigindo, Uhum. e eu falei, deu uma porrada. Só que eu tava no Rio de Janeiro e lá tem conotação sexual, né? Sério? Aí o pastor Mais me chamou. porrada? Falei, Não sabia não, o carro veio, deu uma porrada atrás assim. Aí Vixe, aí acabou. acabou, né? Aí o pastor me chamou chamou na sala, cara, pra conversar mesmo. Falou, cara, tem que tomar cuidado, palavrear e tal. Depois desse dia, não sei se você já viu isso em algum lugar que estava comigo, mas eu já saio pedir desculpa antes. Falei, gente, Eu falei alguma eu coisa. sou de São Paulo, não, eu falo antes. Ah, é verdade. Você Eu fala sou isso de São mesmo. Paulo, eu não falo palavrão. Uhum. Eu já meio que... Já porque contextualiza a galera. É muito cultural. Sim, entendi. E me escandaliza isso vindo de um carioca, porque pra nós, eles falam muito palavrão. Sim. Só que tudo, enfim, foi bem constrangedor. Se for para pensar, porrada nem é palavrão, né? Só uma Não. palavra pra nós. mas pra eles tem essa uma conotação. E aí me chamou no gabinete lá mesmo, assim, ainda junto com outras pessoas, assim, me deu uma chamada mesmo. Eu fiquei sem graça, assim, falei, cara, jamais, né? Vocês não me conhecem, mas eu não tenho esse entendi. uso na minha vida, mas peço perdão mesmo assim e tal. Uma que foi constrangedora e engraçada foi da palavra da Espanha lá, que eu não... Na pregação lá de João 6, da multiplicação, do obrigado e da graça, né? Sim. Que aqui em português tem diferença. E eu construo essa lógica na pregação. Que a minha lógica é: quem dá graça porque entende que aquilo vem de Deus e aquilo vem de você para alguém. Certo. Então aquilo passa por você. E quem diz obrigado é como se fosse um privilégio. Então obrigado é algo que Deus deu para mim. Então graça é algo que Deus deu para alguém e passa através de mim. Sim. Porque Jesus, tendo dado graças, repartiu. Perfeito. Então era essa a ideia, né? Entendi. Aí eu tava pregando lá, né, em português, né? E o cara lá traduzindo. Tradutor. E foi até o filho do João, o Marcos Martins, que é o cantor lá. Aham. O Marcos é poliglota, né, cara? E aí o Marcos traduzindo, e eu, porque Jesus, tendo pegado o pão, ele deu graças. Aí ele, graças.
E não sei o que lá, porque é diferente de dizer obrigado. Ele, graças. Que é diferente de dizer graças. Aí eu... Não, você não tá entendendo. Eu tiro o microfone assim, não é isso, não, é obrigado. Aí ele fala português, obviamente, né? Sim. Português de Portugal, que é mais rebuscado ainda. Ele falou assim, cara, não existe diferença em espanhol. Aí eu, velho, no meio da praia, era o momento mais importante, assim. Ninguém me Aí avisou. eu dei pera só um pouquinho, tive que parar. Caramba, e agora, velho? Qual foi a solução? Aí eu meti um inglês lá pra mas fez mostrar que sentido? não fez. Mas pelo menos as pessoas perceberem que eu tava falando. Aí eu Não era a expliquei que mesma eu tava coisa. falando palavras diferentes. Sim. Você teve que explicar o português como quem no português explica o grego. Que tem uma palavra diferente pra mesma... É porque é tipo thank you, né? Tipo, Sim. é obrigado. Aí Sim, eu sim, fui sim. nessa linha, que é a diferença do dar graças, né? Justo. Aí passou, mas foi muito assim, mano. Tava muito no auge da pregação. Assim, caramba, e Você agora? perdeu o ápice, Essa né? que eu fiz, que fizeram comigo. Ah, teve uma vez também, descendo lá também no sul, que a moça uma senhora que ia me pegar na rodoviária, outra que eu fui de ônibus, né? Desci em Porto Alegre e fui pra algum lugar que agora eu não lembro o destino final, assim, né? Uhum. Aí eu peguei, já tinha o WhatsApp, peguei a foto assim da moça, né? Era uma senhora já. Senhora não, mas talvez uns 60 anos ali. E eu, cliquei ali, uma loira do olho azul. Ah, tá bom. Eu desci do ônibus, tava cansado, viagem longa, né? De ônibus. Aí eu fui em direção assim, desci, ela tava olhando pra mim. Aí ela sorriu, falei, é ela, né? Aí eu fui, eu nunca abraço ninguém, né? Esse dia eu fui dar uma de simpático, meti um abraço na mulher, cara. Ela ficou dura assim, e eu abracei ela, e ela ficou dura assim. Ixi. Aí eu falei, você não veio me buscar? Ela falou, não. Aí eu falei, não, Aí foi engraçado porque a filha dela tava atrás de mim. Cara, pegadinha, cena de pegadinha. Aí ela tava rindo pra filha dela, que tava atrás de mim. Não. E eu Achei que era você. pra mim, porque aí eu mostrei a foto. Falei, ó, graças a Deus era uma mulher muito bem resolvida. Sim. E a filha achou um barato. A gente deu risada lá, mostrei a foto pra ela, passou. Eu falei, ninguém manda você ser tudo igual, né, mano? Aí passou. Nossa. Foi. Só que se não. Pô, poderia ter sido ruim. Podia, Essa poderia ter. podia. Ter escalonado muito rápido. Véio, poderia ter É que você dado pegou ruim. uma senhorinha, né? Então facilitou um pouquinho. Teve que é aquela mais clássica simpático. que eu fui numa igreja e aí uma moça abriu o coração comigo porque ela tinha um problema no queixo. Ela tinha o queixo muito grande e era um problema sério, que não era só estético, né? Só que também é estético para qualquer um, Sim. né? Aí, beleza, tal. Pô, vou fazer uma cirurgia, oramos junto. É uma coisa séria, né? Todo mundo zoa, mas é uma coisa seríssima, né? Tem que cortar o osso aqui, juntar, uma coisa sinistra, assim. Ah, velho, passou sei lá quantos anos, vai eu lá de novo na igreja. Ela veio vindo conversar comigo, eu falei, e aí e tal. Falei, e aí a cirurgia? Eu nem né? ouvi, Você mas vai já... fazer quando? Já tinha feito. É óbvio, né? Ela já tinha É igual a feito. perguntar se tá grávida. Não, Não, eu dá- nunca perguntei isso, tá ligado? Não, eu sei, mas tipo assim, é comum. Cara, Tem que tomar aí cuidado. ela falou assim, eu já fiz. Aí eu, e como é que tá a faculdade? Cara, eu troquei assim, na mesma fração de segundo, assim, mas por Nem dentro. alongou o assunto, né? Cara, eu não acredito que eu fiz isso, cara. Tadinho. Foi bem Mas assim, constrangedor. enfim, deixa quieto. Não, eu falei, cara, porque ela fez a cirurgia e de fato, depois que ela falou, eu realmente Você reparei. precisa- Entendi. Mas é que ela realmente tinha um queixo bem grande. Entendi. Então, assim. E eu não falei por mal, tava falando como quem tava preocupado mesmo. com ela. Sim, Então, entendi. não foi um. Mas. Né, até explicar. Acontece. Beleza, meu amigo. Ó, 5 km, estamos chegando já. Que horas que é lá? 6h30. Então acho que a ideia agora é a gente... Quero gravar, deixar pregação pro pessoal ouvir um pouquinho também, fazer os cortes É da legal a pregação. gente mostrar, a gente chegando. Isso. Vamos Uma lá. igreja começando. Fala disso, cara. Vai, é esse O quê? corte, isso aí. Essa ideia de quanto que a estrada é importante pra nossa igreja, assim. Pra nossa igreja, no meu ponto de vista, No teu e no meu. cara, eu acho... Mas é pra eu falar aqui agora? Assim?
Eu falo primeiro e você fala. Ah, não, eu quero falar porque senão a galera vai falar, Falou isso tá copiando o pastor. Se eu tiver que copiar você também. Não, mas devo estar copiando mesmo. Tanto que nós caminhamos juntos. Pô, mas eu acho que a estrada pra Doca, em específico, primeiro vem do nome dela, que Deus deu pra ela, da Doca, que a gente tem essa visão, essa identidade de receber pessoas para envio, né? A gente tem essa intenção de pegar a galera, as feridas, as coisas que elas tiveram, por isso que a nossa igreja não é tão, entre aspas, evangelística, é mais de gente que já é convertida. E a gente traz essa visão que a gente tem da unidade, da mesa e do envio, que a gente tem uma responsabilidade além da nossa própria igreja. A gente tem a nossa responsabilidade com a igreja, mas primeiro é a família, igreja e o povo, assim, além. Então, para mim, a estrada a gente precisa, de um modo geral, como cristão e como quem é da Doca, sair do nosso ambiente de conforto para a gente conhecer outras culturas e entender como servir essas outras culturas, entender o que está sendo dito, como Deus tem movimentado nos outros lugares, para a gente conseguir ter uma percepção maior da unidade de Cristo, para trazer para dentro, porque a gente só consegue ser responsável pelas coisas de Deus quando a gente entende o todo de Deus. Por isso que eu acho que a estrada, sair, quanto mais longe a gente vai, eu acho que é mais legal. Para mim, acho que a melhor viagem que a gente fez junto foi a de Recife, que me impactou sinistramente, porque é outra cultura 100%. E a forma como eles enxergam, como eles vivem a vida, da cultura, e o lance que Recife tem a cultura muito forte, me trouxe essa vontade da gente trazer isso pra dentro da gente. A gente precisa apreciar o que a gente tem em São Paulo, e a gente é meio que largado com essa ideia, enfim. Acho que é isso, a estrada é importante pra gente conhecer novas culturas e entender como Deus se movimenta em outros lugares, pra gente poder trazer isso pra dentro de casa. É isso aí. E servir melhor. Eu ia falar algo semelhante, assim. Acho que eu gosto de estar em todo tipo de agenda, né? Eu falo cheio de orgulho que eu nunca rejeitei uma agenda, né? Eu pude não ir, né? Sim. Mas podendo ir, eu fui. Isso que eu quero dizer, né? E eu nunca olhei quem é, quanto é, como é. Eu sempre tô achando interessante e aprendendo sempre, né? No caso de hoje, assim, como a gente vai numa igreja que tá começando uma plantação, uma igreja onde a gente não conhece só o pastor e ainda assim início de caminhada. Sim. Eu fico muito atento, assim, eu fico prestando atenção no começo, e eu sempre trago para a igreja essa coisa que às vezes a gente fica muito focado em problemas que são, mano, muito secundários, cara. A hora que você vai numa igreja assim, que tá começando, você vê que tem desafios logísticos, desafios de liderança. O pastor geralmente faz tudo sozinho. O começo é delicado. Cara, sim. Eu volto assim, muito grato a Deus, assim. Eu chego domingo lá na Doca e falo, mano, obrigado, né, Deus, por a gente ter nosso espacinho aqui, os irmãos que Deus deu. E mesmo quando eu vou numa estrutura muito grande, como você colocou aí, a estrutura lá de Recife é uma estrutura bem, né, bem legal, assim, tal. Eu acho muito bom, eu fico feliz lá pelos nossos irmãos, eu amo muito lá aquela comunidade lá, os irmãos lá, o Gui, o Digo, todos eles, o Bruno lá, o pessoal. Mas eu também volto ainda mais motivado de ser o que eu sou, assim. Sim. Tipo, eu não volto querendo construir algo maior. Então, tipo, eu volto celebrando o que Deus está fazendo. Que já literalmente, quando a gente foi lá, era o último dia de... Eles iam quebrar a parede. E aquilo ia ficar maior ainda. E sim, é verdade. Ficou, né? É verdade. Já inaugurou. Então, tipo, eu acho bonito, eu tô lá, eu sou parceiro, só que pela unidade da igreja, eu consigo achar aquilo bonito, eu consigo celebrar aquilo com eles, ter a alegria deles como a minha, e mesmo assim não querer aquilo pra mim. Justo. Entendeu? Tipo, eu acho maravilhoso, é o lance mas da... eu não fui chamado pra isso. É isso que eu ia falar, é o lance da multiforma, né? É isso. É pra eles. É pra eles, aquilo Deus e glória deu a Deus. a eles. É a né? forma que eles têm pra revelar
a graça, a bondade, tudo, a glória de Deus, né? É isso. Mas o lance que eu falei de Recife que me impactou não é nem de tamanho assim da igreja. É cultura, É o lance deles, assim. Nossa, eu amei eles. É um povinho que eu amei. Tem virado aqui, ó. Tá vendo? Faz parte do Da volta, do caminho papo. errar. E o que você preparou aqui pro pessoal de hoje? O que você entendeu de trazer pra eles? Ele me mandou uma mensagem falando mais ou menos do que eles têm falado aí. Uhum. E eu tenho repartido muito sobre a questão do afeto, né? Principalmente nessas igrejas menores. Dos dois lados, né? A igreja maior, porque às vezes falta o afeto, né? Pela agenda, por tudo. Sim. E a igreja menor, pelo anseio de querer ficar maior. E às vezes ela abre mão daquilo que ela tem, do que já poderia estar sendo vivido, para construir algo para depois sentir falta do que tinha. Sim. Que o cara que enriquece e fala, não, velho, quando eu tinha só meu carrinho, tava top, né? Era legal, sabe, essa coisa assim. Então eu tenho falado muito sobre a teologia do afeto, né, que é o tema desse ano lá da Proposições. Sim. E aliás, temos encontro em março, né? dia 7 de março, 2026. se Deus quiser, nós estaremos juntos. Glória Proposições. a Deus. É outro tema, a Igreja do Futuro, né? Sim, a Igreja do Futuro. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você já pode se inscrever, tá no primeiro lote ainda, então aproveita que a gente, o lote tá valendo. Olha o Samuel ali, ó. Aí. Nossa, a gente vai ter a graça do Murad hoje no louvor. Nós demos essa graça pra ele. Aleluia. Bom, vamos lá. Vamos lá conversar com os caras. Chegamos, gente. É isso aí, gente. Agora a gente vai trocar uma ideia aqui com o povo, ter um momento de comunhão. A Felipe vai pegando uns... Vou tentar dar o meu melhor aqui como cameraman hoje. Valeu. Acompanha. Valeu. Se apresenta aí, sim. Você pega aquele... Pega o pé, fala. Obrigado, gente. Muito bom, né? Alegria, boa noite. Muito bom. Vou pegar aqui o meu púlpito. E, bom, eu sou Daniel, com o Felipe lá atrás. Dei essa oportunidade pro Samuel me acompanhar hoje. A minha preocupação não é se os meus filhos vão ter um salão bonito, cheio de artistas que cantam, que pregam, que fazem milagres e curas. Isso eu sei que eles vão ter. A minha preocupação é se os meus filhos vão ter um lugar para frequentar onde o seu coração e a sua vulnerabilidade pode estar na mesa. Onde eles podem ser quem eles são. Por isso que eu nunca me esforcei para ser o que os outros gostariam que eu fosse. Nunca me esforcei para ser a pessoa que todo mundo acha que eu deveria ser. E nem me importo se eu estou conseguindo ser a pessoa que eu gostaria de ser. Eu estou sempre pensando se eu sou de fato aquilo que Deus espera de mim. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Meus amigos, estamos aqui voltando ao bom som. Pastor feliz pra caramba. Tá doido. Foi benção hoje. Que horas foi? Bom, agora é... A gente vai chegar em casa às 11h56.
6. Na meia-noite, né? Meia-noite. Aí aqui já tô subindo os vídeos. Pra já editar pra subir amanhã. Mas diz aí, o que você quer compartilhar dessa viagem? Ah, legal. Não sei como vai ser o enredo todo aí. Eu também não. Mas poder repartir com a turma assim. Pô, a gente saiu de casa 4 horas, né? Sim. Sempre pegou lá. Estamos voltando meia-noite. E às vezes as pessoas deixam de viver um negócio desse porque acha que é longe, está muito cansado. E a gente foi ali e conheceu a igreja inteira, mas sentamos à mesa agora com alguns casais. E muito louco, né? Oramos com 2 famílias ali totalmente diferentes, né? Uma família ainda não casados ainda, né? Um casal ali de namorados, mas mais velhos, os 2 já divorciados, se encontraram, entenderam de Deus. O cara acabou de se converter, batizou essa semana, começando uma nova jornada, e oramos com eles. E depois oramos com um casal de pastores, que a moça acabou de descobrir que na gestação dela uma grande complicação ali. E oramos juntos. Então eu acho que é isso, cara. Viver, sair um pouco da sua realidade é te colocar também em novas histórias, né? Participantes dessas novas histórias, né? Então compartilhamos a palavra, oramos. Samuel, acho que vai ter um pedacinho de Samuel. Vai ter. Samuel Murad com a gente. Voltando agora, só clássico aqui e só alegria, cara. Então, Amém. espero que vocês gostem aí de acompanhar um pouquinho essa jornada, essa estrada aí. Meu E Deus. se for legal, a gente vai fazendo mais, né? Vai fazendo outros, né? É isso, né? É isso. Vou deixar aqui, ó. Nossa, que luz péssima. Olha, você já virou a câmera. Virei. Ninja, cara. Deixa eu ver se fica bom assim. Ah, gente, não vai ficar melhor que isso não. Mas aí, ó. Você que curtiu, quero que você comente aí, compartilhe com 3 amigos seus, não é isso? 3 amigos. Manda para 3 amigos, comenta aí o que você achou do vídeo, o que você gostou, o que você queria ouvir mais, história, mais perrengue do Dani. Compartilha com a gente, mas acho que é isso. Pra finalizar, Vou até botar uma mola de viola aqui, ó, pra finalizar. a gente foi lá pra você trazer uma palavra, pra ter um tempo de mesa com os irmãos. A gente pode partilhar de outras 2 histórias, né? Coisa que a gente não tava planejando. Então é isso, vamos finalizar com um modão olhando a estrada. Carlinhos Veiga, meu amigo. Ó. Como que é? Carlinhos Veiga, meu amigo. Senhor. Aleluia. Sejamos uma vez. Que me foi dar